E quando Arão viu que ele construiu um altar diante do santo homem, é estranho, com essas suas boas intenções, você não sabia se cuidar. Assim que o ouro foi jogado no fogo, o poder do outro lado ali se fortaleceu e surgiu a imagem do boi, como já mencionado, através de duas forças atrativas do outro lado. E ao mesmo tempo, Arão viu o que o outro lado havia ganhado poder, e imediatamente depois construiu um altar, pois se ele não tivesse se apressado em fazê-lo, o mundo teria se tornado desolado novamente. Ele era como um oficial do rei, que vê que a estrada está infectada com um invasor formidável, então ele persuadiu o rei a andar por ali, então atraiu os assaltantes para lá. Quando o assaltante viu a figura do rei diante dele, ele se assustou e se retirou. Da mesma forma, quando Arão percebeu que o outro lado estava ganhando força, ele percebeu o único remédio que lhe restava e fortaleceu o lado da santidade, um altar. Assim que o outro lado viu a imagem do rei diante dele, eles recuaram e seu poder enfraqueceu. Observe o que ele proclamou. Arão, ele disse, é um festival Hag para o Senhor, uma festa para Hashem, não para o bezerro. Ele trabalhou pelo lado da santidade, chamou o povo para o lado da santidade. E este foi o remédio que ele apresentou em aplicar, cuja omissão teria causado o colapso do mundo. Apesar de tudo isso, a ira do Senhor se levantou contra Arão, embora nenhum mal tivesse sido planejado. O santo disse a ele, Arão, esses dois magos levaram você a fazer o que eles querem, por sua vida. 2 de seus filhos serão espancados e morrerão por causa desse pecado. Isto é o que as palavras implicam. E o Senhor estava muito irado com Arão, até que ele queria destruí-lo. Deuteronômio 9:20. Observe isto. Arão ergueu um altar diante de Hashem, e tudo o que o bezerro simbolizava recuou diante dele. Os filhos de Arão, Nadab e Abihu, ergueram uma bandeira do outro lado, diante da face do Senhor, um fogo estranho. E o lado da santidade recuou, como está escrito. E eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Eles trouxeram ao seu altar este pecado e foram punidos. Arão pensou que nesse meio tempo Moisés voltaria, e por isso que Moisés não destruiu o altar. Bem, se este fosse o caso, como alguns acreditam, nós, isto é, o que o altar foi construído em homenagem à imagem, então certamente o primeiro ato de Moisés teria sido destruí-los. Como o profeta, por exemplo, profetizou que o altar de Betel seria destruído, conforme está em 1 Reis 13. Mas aqui, como já esclareci, foi completamente diferente. Moisés pegou o bezerro que eles queriam e o deixou no fogo e o reduziu a pó, mas não é dito que ele destruiu o altar. Observe o que diz, e Arão proclamou e disse, amanhã é a festa do Senhor. A expressão proclamada, dita, é usada com relação a Jonas, quando ele pregou a Nínive. Isso está em Jonas 3:4. Como o julgamento é indicado ali, o mesmo também é feito aqui. Amanhã é a festa do Senhor. Então a gente sabe que aqui a gente está falando de Yom Kippur também. Essa paraxá está ligada a Purim, está ligada a Yom Kippur. E ele profetizou no espírito daquele altar para que o julgamento caísse sobre os ímpios. Uma festa do Senhor para exercer juízo sobre vós. O povo sofreu um triplo castigo, um forjado pelo Senhor, um nas mãos dos filhos de Levi e outro infligido por Moisés, quando ele fez os filhos de Israel beberem a água. Eles dormiram à noite depois de beber, mas no dia seguinte seus corpos estavam inchados e eles morreram com o efeito daquela água. Observe também que o altar que Arão fez foi para a santidade e dedicado ao Senhor, pois é dito que Moisés viu o bezerro e a dança, mas o altar não é mencionado porque Arão sabia muito bem que quem sacrifica a qualquer Deus, exceto ao Senhor, será destruído. Isso é Êxodo 22:20. E certamente ele foi salvo pelo bom plano que concebeu e fez tudo com a intenção perfeita e justa. Rabi Eliezer diz, Pai, efetivamente e verdadeiramente assim, aqueles que cometeram esse pecado não eram israelitas genuínos,
Mas quando Jeroboão fez o bezerro de ouro, não eram os israelitas que o adoravam? Rabi Simeão respondeu, verdadeiramente assim. Mas foi explicado dessa forma. Jeroboão pecou e fez outros pecarem, pois pecou contra o reino. Ele raciocinou assim, eu sei muito bem que o lado da santidade reside apenas nos corações e no centro do mundo, ou seja, em Jerusalém. E, portanto, não posso trazer esse lado para mais perto desta região, e, portanto, não posso trazer esse lado para mais perto desta região. Siquém. O que devo fazer? Então, com que ele deliberou e fez o bezerro de ouro. Isso é 1 Reis 6:28. Ele concebeu um plano maligno, pensando, o outro lado pode ser levado para qualquer lugar, especialmente aqui na Terra Santa, onde deseja residir. O outro lado só pode ser representado na forma de um boi, porque então ele fez 2 bezerros, porque ele pensou, no deserto moravam feiticeiros, cuja carne disse, se a carne de burros, aqui esses 2 espíritos igualmente malignos, que eles se vestissem de maneira apropriada para eles, como homem e mulher, homem em Betel e mulher em Dan. E assim foi de fato. E, portanto, como nos é dito, o lábio da mulher estranha, na verdade, esse lábio é idolatria, pinga como um favo de mel. Os israelitas foram conduzidos com feitiço especial para a fêmea da espécie, como está escrito, e o povo foi adorar diante de qualquer um dos 2 até Dan. 1 Reis 12:29. E é por isso que havia 2 bezerros, e Jeroboão os atraiu para a terra santa. E isso se tornou um pecado para ele e para Israel. E ele impediu que as bênçãos viessem sobre ele. Está escrito, aquele que rouba seu pai e sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro pertence ao bandido. Provérbios 28:24. Por isso também era um bezerro, já que o primeiro disfarce ou vestimento é dado pelos poderes do outro lado, é um boi, como já apontamos. E se você se perguntar por que a profanação, eles aparecem primeiro em uma forma diminutiva, de uma forma diminutiva. Bem, meus queridos filhos, aquela da multidão mista, desejaram a aparição de Elohim. Por sua vez, o ato do bezerro de ouro foi realizado com a intenção de ter em mente o lado de Elohim, aquele santo Elohim, a mãe, a Shekinah, que sempre segura a mão direita do rei, quando ele está prestes a punir seu povo, e para o chicote. E aquela mãe não estava presente ali, por isso foi necessário que Moisés tomasse o lugar dela. E assim que o santo despertou nele alguns desconfortos. Ele entendeu o que isso significava. Por 3 vezes o santo despertou nele esse sentimento, conforme está escrito. Agora, por isso, deixe-me, que a minha ira não se acenda contra eles e que eu os consuma. E eu farei de você uma grande nação. Moisés mostrou a sua sabedoria, respondendo a essas 3 convocações. Ele segurou o braço direito, cuja ação correspondeu ao primeiro aviso. Ele segurava o braço esquerdo, e este correspondia ao segundo. Abraçou o corpo do rei, que correspondia a este último. E quando ele alcançou o corpo e os 2 braços, um do seu lado e do outro, do outro, ele não podia se mover para lugar nenhum. Nisso estava a sabedoria de Moshe. Ele percebeu pelos sinais do Senhor que lugar tomar e fez todas as coisas com sabedoria. Rabi Eleazar e os companheiros então se aproximou dele, beijou sua mão, e Rabi Aba também esteve presente. Ele disse, se eu tivesse vindo a este mundo apenas para ouvir essas palavras, teria valido a pena. Então ele chorou e disse, infeliz nós, mestres, quando você deixar o mundo, então quem nos iluminará com as maiores luzes da Torá? Essa matéria estava até então escondida na obscuridade, mas finalmente emergiu e brilha até o mais alto céu. Está gravado no trono do rei, o próprio santo se alegra com sua falta. Júbilo após júbilo foi adicionado diante da face do santo rei. Quem vai acordar com as suas palavras de sabedoria neste mundo?